Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica. Na aula de hoje nós vamos ver sobre uma caracterização geral, vertebrados e invertebrados 1. Vamos lá? Então, para a gente começar, vamos resgatar aí um pouquinho das características a respeito dos poríferos. Como vocês podem ver aí no título, a gente tem poríferos e quinidários. Só que a gente vai começar reconhecendo e relembrando um pouquinho das características principais dos poríferos, tá? Os poríferos, eles são animais que pertencem aí ao filo Porífera, são animais invertebrados e que popularmente são chamados de esponjas. São dos animais mais simples que a gente pode encontrar. Já os quinidários, eles ainda constituem também essa parte dos animais invertebrados, que são simples, só que eles pertencem a outro filo. Enquanto os poríferos são do filo Porífera, os quinidários são do filo Quinidária, que já vai incluir animais como águas-vivas, anêmonas do mar e também os corais. Outra diferença, que a gente vai ter aí é que a gente vai ver que os quinidários e os poríferos, eles vão ter mecanismos de defesa que são diferentes. E ambos apresentam simetria radial e vivem apenas em ambientes aquáticos, principalmente em ambientes marinhos, mas a gente também encontra espécies que são de água doce. Ou seja, eles são encontrados aí amplamente nos dois ambientes. Só que, como foi dito, principalmente no ambiente marinho. Eles são animais, então, que são aquáticos e que têm uma estrutura corporal muito simples. Lembra que eu falei que são dos primeiros organismos que a gente começa a estudar no reino Animalia, só que são animais que são simples porque eles são até mesmo invertebrados. E aí, o que a gente tem de importante acerca dos poríferos? Os poríferos, eles também podem ser chamados de espongiários, ou simplesmente esponjas. Como vocês podem ver aí na imagem, tem aí para vocês o Bob Esponja. Se a gente fosse classificar então a que fila ele pertence ou que tipo de ser ele é, nós veríamos que ele se encaixa no grupo dos poríferos. E eles surgiram aí provavelmente há cerca de 1 bilhão de anos. São animais invertebrados aquáticos e que eles são fixos, ou seja, eles ficam presos a um substrato. Eles não têm capacidade de locomoção, mas eles conseguem atrair até eles o alimento necessário para se manterem aí e continuar o seu metabolismo ativo e tudo mais. Eles podem viver de forma isolada, podem viver sozinho, como podem viver em conjunto, formando aí colônias que podem apresentar colorações variadas e eles também apresentam um padrão corporal que ele é básico. Como assim básico? Porque ele vai ser simplesmente na forma de um vaso, de um tubo ou de um barril. Como vocês podem ver aí na imagem, a gente tem um exemplo de uma colônia, várias esponjas reunidas. E muitas espécies de esponjas tubulares também acabam servindo de abrigo para outros organismos, como peixes, camarões e alguns equinodermos, que são o grupo lá das estrelas do mar. E esses organismos acabam aproveitando a proteção oferecida pelo corpo da esponja e o fluxo da água também, que as esponjas acabam atraindo para elas, para se alimentar juntamente com elas também. E aí, quanto à alimentação, já que eu estou falando sobre isso, que as esponjas elas não têm capacidade de locomoção, o que elas fazem? Elas conseguem atrair o alimento até elas porque vão manter uma certa corrente de água se aproximando. E à medida que essa corrente de água vai sendo atraída rumo às esponjas, acaba que junto com a água podem vir alguns alimentos e aí o alimento que é útil vai ser digerido e aquele que não é acaba sendo descartado. Alimenta-se então de restos orgânicos ou de micro-organismos que conseguem aí capturar filtrando a água que vai entrando no seu corpo, já que são animais que são cheios de poros, que é uma característica quase que exclusiva desse grupo, tá? Só que a gente tem que lembrar que eles também podem servir de alimentos para algumas espécies de animais, como moluscos, ouriços do mar, estrelas do mar, peixes e tartarugas. Aí, como vocês podem ver, seria uma estrutura mais interna de como que funciona uma esponja. Vocês vão ver que tem uma região chamada
vários poros, na verdade, como eu já comentei. Tem o ósculo, que é aquela abertura superior, que é o local que se abre para a saída de água de alimentos não aproveitados. Temos aí os poros laterais, e o que consegue dar uma certa sustentação a essa esponja são espículas, tá? Que são espinhos que vão acabar dando aí o formato que a esponja precisa. E como é que acontece o processo de respiração e excreção? Como são seres muito simples, esse processo de respiração e excreção, ele também vai ser simples, ele simplesmente vai ocorrer por meio de trocas gasosas, através de um processo caracterizado por difusão. A gente já viu que os poríferos são cheios de poros e que são animais filtradores. O que isso significa? Que vão promover uma corrente de água que vai entrar pelos poros, vai passar pelo átrio e sai pelo ósculo. E ao entrar, a água ela vai fornecer oxigênio e ao sair ela vai carregar junto com ela dióxido de carbono e resíduos. Ou seja, à medida que a água entra, além de se aproveitar para se alimentar, se aproveita também para conseguir retirar o oxigênio da água. E à medida que a água sai, ela leva consigo o dióxido de carbono, que não é necessário, assim como os resíduos, assim como aquilo que não foi aproveitado como alimento. E os tipos de reprodução? Os poríferos ou as esponjas, né, elas podem aí, ter o processo de reprodução assexuada ou sexuada. Pode ser assexuada por gemulação, por brotamento ou por regeneração. Lembra que o processo de reprodução assexuada é aquela que eu não preciso de dois indivíduos. Somente um vai conseguir fazer todo o processo. Já na reprodução sexuada, eu preciso dessa participação de diferentes organismos para que eu tenha aí a promoção do encontro dos gametas, tá? E aí, como é que acontece, né, esse processo por regeneração? Simplesmente uma esponja que ela é desagregada, depois ela consegue se reorganizar e formar aí novas esponjas. No processo de brotamento, é como se tivesse a formação de um broto lateral, e aí quando esse broto atinge a sua maturação, ele vai se desprender da esponja, onde ele estava fixo, e ali quando ele encontra o substrato, eu tenho aí o desenvolvimento de uma nova esponja. Já no processo de reprodução sexuada, o que eu observo aí? O ósculo vai se abrir e vai liberar o gameta masculino, que tem a capacidade de locomoção. O gameta masculino ele vai nadar ao encontro do óvulo, né? Ao encontro do gameta feminino. Quando consegue ter esse encontro do gameta masculino com o feminino, o ósculo ele vai se fechar por um momento, e aí depois que acontece o processo de fecundação, o ósculo vai soltar uma larva, e essa larva, depois de um tempo, sofre um processo de invaginação até que o ósculo possa se desenvolver novamente. Então, a gente tem os dois tipos de reprodução acontecendo. E já os quinidários ou selenterados, como eu já comentei com vocês, são do filo Quinidária. São organismos aí pluricelulares formados por muitas células que vivem em ambientes aquáticos, só que a maioria, lembra que eu falei lá no início, em um ambiente marinho. E o corpo já é diferente aí em relação ao corpo lá dos poríferos, porque nos quinidários a gente vai ver que existem organismos que têm a capacidade de locomoção, que são aqueles que têm a forma natante, que são as medusas. Já os pólipos são aqueles que, assim como os poríferos, permanecem imóveis, ficam aí fixos a um substrato e por isso são caracterizados como organismos sésseis. E em relação à sua alimentação, eles já vão ter um sistema digestório incompleto, não apresenta ânus. O sistema digestivo ele vai ser constituído por uma cavidade que ela vai ser dotada de uma única abertura, e essa única abertura serve tanto para a entrada de alimentos como para a saída. E quando conseguem capturar o alimento com auxílio dos tentáculos, vão conseguir introduzir esse alimento na cavidade digestiva. Os quinidários, eles são classificados também como seres carnívoros e eles vão acabar se alimentando de partículas que ficam em suspensão na água e de pequenos animais aquáticos. Como vocês podem ver, a diferença dos pólipos para as medusas, o pólipo, aquele que fica parado, os tentáculos eles são voltados para cima, e já nas medusas, esses tentáculos são voltados para baixo, que eles vão se contrair, né,
e quando não estiver se contraindo, vai acabar promovendo aí o deslocamento desse quinidário de um ponto a outro. Em relação ao processo de respiração e excreção, como é que ele acontece? Não possuem ainda sistema respiratório, lembra que ainda são animais muito simples, e assim como nos poríferos, o processo de respiração e excreção vai acontecer simplesmente por difusão, ou seja, diretamente entre cada célula e o meio. E o processo de reprodução, assim como a gente viu lá no grupo dos poríferos, o processo de reprodução ele pode ser de dois tipos, pode ser a reprodução assexuada ou a reprodução sexuada. A reprodução assexuada, como eu já mencionei para vocês no grupo anterior, pode ser por brotamento, como pode ser também pelo processo de estrobilização, tá? E a reprodução sexuada ela vai ser possível graças à existência de quinidários dioicos, ou seja, quinidários que vão ter os gametas separados. Eu vou ter o quinidário com gameta feminino e vou ter o quinidário com gameta masculino. Ou ainda, aqueles que são hermafroditas também vão acabar promovendo a reprodução sexuada. E por que um acidente com água-viva dói tanto? Porque as águas-vivas elas podem possuir nos seus tentáculos quinidócitos. E esses quinidócitos eles vão ficar mergulhados numa substância urticante. E aí, à medida que a água-viva sente que tem alguma ameaça, pode ser alguma presa também à sua volta, o que ela vai fazer? Vai liberar esses quinidócitos, vai liberar esses tentáculos, e esse tentáculo, ao ter contato com outro indivíduo, vai promover essa sensação de queima. E por isso, pode doer bastante. E aí, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, nós temos aí o nosso exercitando. Na nossa questão 1, nós temos aí: os poríferos são animais também conhecidos como esponja, por possuírem poros por todo o corpo. Mas em qual ambiente podemos encontrar os poríferos? E na questão 2, os poríferos, quanto ao seu modo de vida, são animais sésseis. Por quê? E aí, na primeira questão, qual ambiente que a gente pode encontrar os poríferos? Os poríferos, eles podem ser encontrados aí na água, sendo que a maioria vai ser encontrada no ambiente de água salgada, ou seja, a maioria é de vida marinha. Pode estar presente em águas costeiras, rasas e até mesmo águas quentes. E quanto ao modo de vida, por que os poríferos são sésseis? Simplesmente porque não apresentam um órgão que permita a sua locomoção. E eles vão viver geralmente fixos, presos a um substrato, que pode ser uma rocha, pode ser uma concha. Podem ficar sozinhos, podem ficar isolados, como podem ficar formando colônias aí, apresentando várias formas e várias cores também. E na questão 3, nos poríferos existem estruturas denominadas gêmulas. Explique o que são e para que servem. E na última questão, a digestão dos selenterados ou quinidários, como é que ela ocorre? E aí, gente? Na nossa questão 3, essas gêmulas, elas nada mais são do que estruturas resistentes às variações ambientais, como seca, e vão se originar aí no interior do corpo da esponja. Vai ter uma parede mais espessa, possui espículas, que são aqueles espinhos, e um conjunto de amebócitos que vai acabar auxiliando na formação de novas células. E quando a gente fala da digestão dos selenterados ou dos quinidários, ela pode acontecer tanto de forma extracelular quanto intracelular, onde o organismo vai sofrer inicialmente uma digestão parcial na cavidade gastrovascular e só depois as células que revestem essa cavidade vão finalizar o processo, que já vai ser a característica aí da digestão intracelular. Então essa foi a nossa aula de hoje, vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!